A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos mais um dia juntos para estudar a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de 1 Reis. Hoje nós estudaremos o capítulo de número 5. Então, vamos estudar a palavra do Senhor? Queridos, nós nos últimos áudios estamos estudando sobre os atos do reinado de Salomão. Nós já vimos inúmeras narrativas surpreendentes e hoje nós entraremos em um momento muito especial do reino de Salomão, que é justamente o início dos preparativos para a edificação do templo. A gente sabe que desde os tempos de Moisés, o povo levava suas ofertas e sacrifícios ao tabernáculo, mas não eram mais um povo peregrino, e sim uma nação que possuía a sua própria terra. O tabernáculo era uma construção frágil e portátil, e havia chegado a hora de Israel construir um templo para seu grande Deus. As nações ao redor possuíam templos dedicados a seus deuses falsos, de modo que era mais do que certo que o povo de Israel construiria um templo magnífico para a honra de Jeová, o verdadeiro Deus vivo. Então, Salomão começou as obras no segundo mês, equivalente a abril ou maio em nosso calendário, do ano de 966 a.C., o quarto ano de seu reinado. E a partir do capítulo 5, nós teremos registros muito preciosos sobre estágios do projeto. Então, no capítulo de número 5, a gente tem o primeiro momento, que é o momento em que Salomão ele faz aliança com Irão. Uma vez que havia previsto a construção do templo, Davi havia separado alguns dos despojos das batalhas especialmente para o Senhor. Essa riqueza totalizou 3.400 toneladas de ouro, 34.000 toneladas de prata e uma quantidade de bronze, ferro, madeira e pedras que nem foi medida. Davi entregou toda essa riqueza publicamente a Salomão. Acrescentou a ela ainda seu tesouro pessoal e depois convidou os líderes de Israel a contribuir também. O total final foi de 3.668 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata. Sem falar nos milhares de toneladas de bronze e de ferro, bem como pedras preciosas. Foi um grande começo para um grande projeto. Davi entregou ainda a Salomão as plantas do templo conforme as havia recebido do Senhor. Também reunira alguns artesãos e trabalhadores para seguir essas plantas e trabalhar na madeira e nas pedras, a fim de preparar o material para o templo. Irão, rei de Tiro, havia fornecido trabalhadores e materiais para a construção do palácio de Davi. E Davi pediu sua ajuda para preparar a madeira para o templo. Salomão aproveitou essa amizade e pediu a Irão que fornecesse os trabalhadores e a madeira necessários para o templo. Irão envia suas saudações a Salomão na coroação do novo rei e Salomão retribui com um agradecimento oficial e com um pedido de ajuda para a grande empreitada que Israel estava prestes a começar. Em sua mensagem, Salomão indica que sabia que Davi havia discutido esse projeto com Irão, de modo que não era a primeira vez que essa questão lhe era apresentada. Davi havia falado a Irão até mesmo sobre a aliança de Deus e sobre como Salomão havia sido escolhido pelo Senhor para construir a casa de Deus. Salomão havia deixado claro que não estava construindo um monumento para a glória de seu pai,
mas sim um templo para a honra do nome do Senhor. Salomão também solicitou um artífice mestre que pudesse fazer entalhes delicados e belos para as guarnições do templo. E o rei Irão enviou-lhe o artífice Irão. Ele era filho de um casamento misto, pois seu pai era fenício e sua mãe era da tribo de Naftali. Metalúrgico de grande talento, modelou as duas colunas da entrada do templo, bem como as guarnições de metal do interior do templo. Assim como quando Moisés construiu o tabernáculo, o Senhor reuniu os trabalhadores necessários e os capacitou a executar sua obra. Na verdade, a Carta de Salomão foi um contrato comercial, pois nela o rei ofereceu pagar pela madeira fornecendo alimentos anualmente à casa de Irão e também pagar aos trabalhadores uma grande soma por seus serviços. Até o trabalho ser completado, a casa do rei Irão receberia cerca de 4,5 milhões de litros de trigo e mais de 400 mil litros do mais puro azeite de oliva. Os trabalhadores receberiam um pagamento único de 4,5 milhões de litros de trigo, a mesma quantia de cevada e mais de 400 mil litros de vinho e azeite de oliva, sendo que tudo isso deveria ser dividido entre eles. Em sua resposta, Irão aceitou os termos do contrato e descreveu o procedimento. Seus homens cortariam as árvores no Líbano, preparariam as toras e as levariam pela costa até Jope, em navios ou amarradas em forma de balsas. Em Jope, os homens de Salomão pegariam a madeira e a transportariam por terra até o local da construção, percorrendo uma distância de cerca de 156 quilômetros. Como qualquer pastor ou conselho de igreja pode comprovar, programas de construção não são nada fáceis e fazem aflorar o que há de melhor ou de pior no povo de Deus. E nós sabemos disso, né, irmãos? Afinal, nós estamos em uma construção e a gente sabe como é que funciona. Porém, assim como Moisés, que supervisionou a construção do tabernáculo, Salomão tinha muita coisa a seu favor. Os dois homens sabiam que Deus os havia escolhido para dirigir o trabalho e que ele os capacitaria para que completassem sua incumbência com sucesso. Os dois líderes possuíam uma quantidade extraordinária de riquezas e de materiais à sua disposição antes de começar, e os dois receberam plantas da construção do próprio Senhor. Ambos foram abençoados com outros líderes que contribuíram com generosidade a fim de apoiar esse grande projeto. E aí, na continuidade do capítulo, a partir do versículo de número 13, a gente vai observar o momento em que Salomão ele começa a recrutar os trabalhadores. A gente sabe que seria preciso uma grande força de trabalho para derrubar as árvores, aparar as toras, transportá-las até o local da construção, a fim de que estas fossem usadas pelos construtores. O censo incompleto de Davi havia revelado a existência de 1.300.000 homens fisicamente aptos em Israel, conforme desprende-se ali de 2 Samuel 24:9. E Salomão recrutou apenas 30.000 para trabalhar no templo, ou seja, cerca de 2% do contingente total, aproximadamente, de trabalhadores disponíveis. 10.000 desses homens passavam um mês a cada quadrimestre do ano ajudando os homens de Irão a derrubar árvores no Líbano e depois passavam 2 meses em casa. Esses homens eram cidadãos israelitas e não eram tratados como escravos. O texto não diz se tiveram uma participação no pagamento prometido por Salomão aos trabalhadores de Irão, mas provavelmente não. Salomão também realizou um censo dos estrangeiros que se encontravam na terra e recrutou 150.000 desses homens para cortar e transportar as pedras para o templo. Desse grupo, 70.000 levavam cargas, enquanto 80.000 cortavam blocos de calcário dos montes. Havia 3.000 capatazes responsáveis por esse grupo e 300 supervisores estrangeiros e, sobre todos eles, 250 oficiais israelitas. Os blocos de pedra deveriam ser cortados com grande precisão para que se encaixassem perfeitamente quando fossem montados no local do templo.
Essa tarefa exigia planejamento e muita supervisão especializada. Apesar de o recrutamento ter envolvido um número pequeno de cidadãos do sexo masculino, os israelitas se ressentiram por Salomão levar 30.000 dos seus homens para trabalhar no Líbano 4 meses por ano. Essa atitude contribuiu para fortalecer lá na frente a revolta do povo contra Roboão e para desencadear a divisão do reino depois da morte de Salomão. De fato, em se tratando de trabalho de impostos, Salomão colocou um jugo extremamente pesado sobre o povo. Tanto israelitas quanto gentios ajudaram na construção do templo. Fato significativo, pois o templo deveria ser uma casa de oração para todos os povos. Depois do cativeiro, os judeus que reconstruíram o templo contaram com a ajuda do governo persa e, no templo de Herodes, havia uma área especial para os gentios. Infelizmente, alguns dos líderes religiosos judeus transformaram o átrio dos gentios num mercado para a venda de sacrifícios e câmbio de dinheiro estrangeiro para a moeda local. Então, queridos, os trabalhadores de Irão no Líbano não eram adoradores de Jeová, e os estrangeiros na terra de Israel não eram prosélitos à fé dos israelitas. No entanto, Deus usou esses grupos de forasteiros para edificar seu templo sagrado. Porque o Senhor, desde o princípio, queria usar Israel para mostrar a sua glória aos demais povos, para que depois todos os homens fossem salvos. Mas mesmo quando essas pessoas não criam em Deus, Deus usou cada um deles para cumprir seus propósitos. Por exemplo, mais na frente, a gente vai perceber que Deus usa Nabucodonosor e os babilônios para disciplinar Israel. E Deus chega a chamar Nabucodonosor de meu servo. Deus usa Ciro, rei da Pérsia, para liberar Israel e ajudar o povo a reconstruir o templo. Então, isso pode servir de estímulo na nossa oração e serviço. O Senhor, Ele pode usar as pessoas aos quais damos menos valor para realizar a sua vontade aqui na terra. Deus pode até mesmo trabalhar por intermédio de pessoas não cristãs do governo a fim de abrir as portas para suprir as necessidades do seu povo. Então, meu querido, no capítulo 5 a gente começa a ver os primeiros preparativos para a construção do templo. A gente vê o acordo comercial que Salomão faz com o Irão. A gente vê o momento em que Salomão faz os preparativos e recruta os trabalhadores. E nesse áudio, eu quero convidar você a orar pela nossa construção. Como dito aqui, a gente sabe que não é fácil quando a gente busca fazer um programa de construção. Infelizmente, como eu falei, muitas pessoas se levantam não do modo como a gente imagina. Existem pessoas, sim, e a grande maioria das pessoas se levantam com o intuito de orar e pedir a misericórdia de Deus e contribuir para que a obra de Deus cresça. Mas, infelizmente, se levantam pessoas para falar coisas ruins acerca das pessoas que estão sendo usadas por Deus para abençoar a obra na construção. Então, depois de estudarmos todo esse momento, que nós possamos intensificar as nossas orações pela nossa construção e pedir a Deus que Ele nos dê todos os dias um coração disposto a abençoar a sua obra. E que nós possamos orar também por aqueles que não contribuem, por aqueles que muitas vezes falam muitas coisas que não são verdade e acabam desanimando os outros, para que essas pessoas também possam sentir em seu coração o desejo de contribuir com a obra do Senhor e principalmente o desejo de olhar com mais carinho para a obra de Deus. Então, meu querido, é isso que nós temos para estudar no dia de hoje. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.